Continuando a análise do serviço, então agora a gente vai ver as operações relacionadas à origem do documento, ok? Documento origem, que é essa tabela aqui. E assim como no status, a gente então tem o nosso modelo, né? A gente tem o documento origem DTO e o respectivo arquivo de mapeamento do NHibernate. Esse arquivo, esse DTO, também é decorado, assim como o status, com alguns elementos que definem ele como um contrato de dados e que tem membros de dados, né? Que são as próprias propriedades que estão associadas à nossa tabela, que é essa tabela aqui. Muito bem, então uma vez que a gente tem esse mapeamento com o NHibernate, nós temos ainda essas anotações, a gente consegue expor esses contratos de dados. Relacionados a esses contratos de dados, eu tenho 4 operações básicas, que são as 4 operações que eu também implementei lá para o status. E as 4 operações a gente define elas por meio dessa interface e por meio da anotação contrato de operações, contrato de operação, ok? Então eu tenho meu contrato de serviço e dentro do meu contrato de serviço eu tenho meus contratos de cada operação que a gente vai executar. Muito bem. Então aqui nós temos, né, os contratos, a nossa classe de serviço, então, ela que implementa essa interface, ela vai implementar estas operações e a gente vai começar vendo a operação que inclui um documento, né, que inclui uma origem de documento. Operação de save, assim como no status a gente então recebe o DTO da respectiva operação, abre uma sessão com o auxílio do nosso NHibernate Helper, instancia ou declara um DAO genérico e instancia esse DAO genérico, passando a sessão como parâmetro. Na sequência a gente chama um método save, passando como parâmetro o documento de origem que veio como entrada do nosso método, tá? Da nossa operação. Chama o session flush e retorna o resultado. Tudo isso dentro de um try catch. Na sequência a gente tem operação de exclusão, basicamente a mesma estrutura, né? Só vai mudar a chamada do método, então vou ter um parâmetro de entrada. Vou ter a abertura da sessão com a ajuda do nosso NHibernate Helper, declaração do DAO genérico e instanciamento do DAO genérico, chama a operação de delete em cima do parâmetro de entrada, chama um session.flush e retorna o resultado. Muito bem. Operação de update, mantenho a estrutura. Aqui então vai ser copiar e colar, né? Ou foi copiar e colar. Declaro uma sessão, abro uma nova sessão, declaro o meu DAO, instancio o meu DAO genérico, passando a sessão. Agora eu vou chamar o método update em cima do meu parâmetro de entrada. Na sequência chamo um flush e retorno o resultado. Por fim, select genérico, né, em que eu retorno uma lista. E aí então nesse select eu vou receber o mesmo elemento da entrada e esse elemento então vai ser o elemento que vai ser utilizado no parâmetro da consulta ou como filtro de consulta. Vou instanciar, ou melhor, vou declarar minha sessão e vou abrir uma nova sessão, declarar meu DAO genérico e instanciar meu DAO genérico, passando como parâmetro de entrada a minha session que eu declarei, que eu abri nesse instante. Na sequência, então, vou declarar a minha lista de resultado e vou chamar o nosso DAO genérico. Vou chamar o método select do nosso DAO genérico, passando o parâmetro que veio como entrada. Na sequência, eu retorno o resultado, que é essa lista aqui. Tá ok? Vamos executar. Muito bem, então eu tenho aqui e eu vou chamar o select documento origem, tá certo? Então eu vou chamar o select documento origem. Dessa vez eu tenho mais elementos, né? 5 no caso. E aqui está então os 5 elementos que eu tenho cadastrados
no meu banco de dados, ok? Então, esses aqui são os elementos que compõem esse serviço relacionados ao documento origem. E na sequência a gente vai continuar analisando os outros serviços, as outras operações que estão disponíveis.